Bom, pessoal, bom dia. Vamos fazer o nosso sexto resumo dos textos da referência bibliográfica do mestrado profissional. E hoje é um livro, na verdade, né? Do Manacorda, Marx e Pedagogia Moderna. É um texto muito interessante, texto muito produtivo. E para esse texto, depois que eu faço a leitura, eu li o livro, lógico, né? E depois que eu faço a leitura do material, eu faço os meus resumos. E eu sempre pesquiso o que tem de resenhas e resumos na internet, porque sempre tem, às vezes tem material que fica do meu gosto. E eu achei aqui uma resenha, vou deixar marcada a autoria, para não dizer que é plágio, tá? Da Vânia Noeli Ferreira de Assunção. Tá no Google, você vai lá pesquisando no Google, resenhas sobre Manacorda, e tem essa resenha, que eu achei uma resenha muito boa. Então eu usei essa resenha, fiz algumas marcações nela e ela que eu vou disponibilizar. A resenha não é minha, tá bom? A resenha não é minha, eu aproveitei ela e fiz algumas marcações. Mas o que eu vou falar aqui é resultado da minha leitura, tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo corre o risco de ficar longo. Então eu vou falar nesse vídeo aqui. Se porventura ficar longo, eu posso fazer um segundo vídeo. Mas com relação a esse texto, eu vou fazer alguns apontamentos interessantes. Se perceber que vai ficar longo, aí eu faço um segundo vídeo. Tá ok? Dependendo da resposta, como é que foi a aceitabilidade de vocês, talvez eu faça um segundo vídeo. Então vamos lá. Esse livro do Manacorda, Marx e Pedagogia, é um livro que traz conceitos interessantes e conceitos que deverão ser cobrados na prova. Mas o que é interessante dos conceitos trazidos à baila aqui por Manacorda é essa cisão que é feita entre o pensamento marxiano e o pensamento marxista. Ele faz uma cisão. À primeira vista, você pode achar que essa cisão é apenas um preciosismo ou apenas uma nova classificação de uma nomenclatura, mas não. Note que a sua fundamentação é importantíssima. Ele diz o seguinte, não parafraseando, mas tentando conceituar de uma forma bem simples para você entender. O pensamento marxiano, ele é como se fosse o filho de Marx. Ele tem um código genético do pensamento de Marx. É o que se tem mais próximo, mais fiel. Então, quando você vê obras que derivam diretamente da fonte de Marx e são fiéis a esse conteúdo, ele diz, esses aqui, esse pensamento é marxiano. Aí, exemplo disso, ele vai dar aqui em Lenin, o próprio Gramsci, que acreditou tanto nos pressupostos de Marx que os seus filhos, é o que ele indicava para a educação dos seus próprios filhos, Gramsci. Então, quando se mantém a genética do pensamento de Marx, ele diz que essa reprodução, que esse conteúdo fidelizado é um pensamento marxiano. Agora, quando você vê um pensamento que é uma releitura sem o rigor, onde foge desse código genético, aí sim temos pensamentos marxistas. Eu achei isso muito interessante, porque boa parte do tempo eu pensava, eu achava que os pensamentos que derivavam de Marx eram marxistas. E não, ele faz essa cisão e é importantíssimo, não é preciosismo. E isso é um ponto importante para a prova. Primeiro aspecto. Outro aspecto interessante que eu destaquei aqui. Quanto mais a sociedade se distancia de suas origens naturais, se torna histórica, tanto mais se torna imprescindível nela o momento educativo. Então, a educação, do ponto de vista dessa obra de Manacorda, é um momento importantíssimo, essencial para a formação do humano. Se
Se o homem é um ser histórico-social construído por épocas e de forma diacrônica ele vem se mantendo nessa relação, nada melhor do que uma instituição específica para essa formação. E esse papel, esse legado fica a cargo da escola. E é por isso que uma outra divisão eu quero fazer aqui. Fala-se nessa obra do reino da necessidade e do reino da liberdade. Que trocas é isso? Imagine só que o reino da necessidade é o homem correndo atrás do tempo. O reino da liberdade é o tempo correndo atrás do homem. Foi a melhor forma que eu encontrei para explicar isso aqui. O homem no reino da necessidade, ele é um escravo. O homem no reino da liberdade, ele é um senhor. Muda-se a lógica. E é isso que é interessante. Então que o trabalhador, você e eu, possamos alcançar o reino da liberdade. Muitas vezes estamos no reino da necessidade, trabalhando por necessidade, correndo atrás do tempo. O tempo nos consome. E isso no contexto, isso eu estou deixando mais contemporâneo. No tempo, Marx, o homem era escravo do tempo, escravo do dono dos meios de produção. Ele era alienado, ele vivia então em um estado de necessidade. Em um estado de necessidade. No estado de liberdade, a figura muda. O homem tem tempo para o lazer, tem tempo para a família, tem tempo para o social. Esse é o estado de liberdade. É o que eu acredito que é o que devemos alcançar, trazendo para a prática esse texto. Não só ler o texto e não só ler mecanicamente, porque assim estaremos no reino da necessidade, mas ler criticamente, colocando ele na prática. Reino da liberdade. Ponto. Não vamos inventar mais nada. Então o livro é dividido em duas partes, cada parte com os seus capítulos. E com relação à primeira parte, ele fala no primeiro capítulo, deixa eu voltar aqui, no primeiro capítulo ele extrai algumas conclusões de alguns textos de Marx. Isso tem que ficar registrado. O Manifesto Comunista, de 1848, a Crítica do Programa de Gotha, de 1875, passando pelas instruções aos delegados do Comitê Provisório Londrino, que é o primeiro congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, 1866, e o Capital. São textos contemporâneos, datados ali próximo um do outro, e esse é o parâmetro que ele usa ali no primeiro capítulo. E nesse espaço aí desses textos, ele vai defender o quê? A superação da divisão entre trabalho físico e intelectual. E uma escola de cunho laico, público, gratuito, universal e obrigatório. Esse é o que ele se atém no primeiro capítulo. E olhe só, preste bem atenção. O homem, com o passar do tempo, ele vai se tornando cada vez mais especializado. E diga-se de passagem, naquela época, o homem ele tinha, por exemplo, a função só de apertar uma polca. Ele só apertava a polca. Ele tinha a função de só soldar aquele fio. Ele só soldava aquele fio. E esse trabalho, ele torna precarizado a formação humana. O homem só se formava para aquilo. Então, era dicotomizado, separado, trabalho intelectual de trabalho manual. E eu já falei isso. Um ensino pela visão fragmentado, ele pode ser um ensino que só prioriza o trabalho manual, pode ser, assim também como aquele que só prioriza o trabalho intelectual. Existem classes formadas apenas intelectualmente, para dominar, você sabe disso. Existem classes que são formadas apenas manualmente, para fazer o que os dominantes mandam. Então, essa fragmentação, ela se dá por essas duas perspectivas. Lógico que as classes dominadas vão ficar com a parte do fazer. Lógico. Tanto é que na Grécia Antiga, escravos ensinavam escravos a escrever só para eles fazerem isso. Enquanto os seus tutores, os seus donos, diziam que deveria ser escrito. Então,
queria escrever um livro, ele começava a falar e o escravo começava a escrever. A figura do Platão, não que o Platão era um escravo, mas o Platão, ele copiava o que Sócrates dizia. Ele ia copiando. Não que Platão seria um escravo de Sócrates, era um discípulo, né? Mas é só para você ter essa ideia. E essa escola laica? O que eu quero falar aqui, não quero falar sobre escola pública, gratuita, universal, obrigatória. Tudo isso está em Marx. Ele quer isso. Ele quer uma escola independente. Ele quer uma escola que funcione ali sem estar sobre as correntes de uma religião, de um pensamento filosófico ou de um Estado. Lógico que o Estado, em Gramsci, você vai ver que o Estado tem que financiar a escola. Mas é diferente do Estado mandar na escola. Isso é diferente. Tem que ter essa autonomia a escola. Mas olha só, laico. Laico, se você for pesquisar os derivados latim e grego de laico, laico significa leigo. Ou seja, aquele que não sabe. Ou então, laico, você pode trazer a ideia do laico, aquele que não sabe de uma ideologia, de uma religião. Quando falamos em laico, as pessoas tendem a dizer que um Estado laico é um Estado sem religião. Certo? Mas não só isso. Um Estado laico é um Estado ausente de influências religiosas, filosóficas. Lógico que isso não se dá de forma absoluta, lógico. Mas não que essas coisas dominem. Não que essas coisas determinem. Um Estado laico é um Estado ausente de influências religiosas, influências filosóficas, tendências. É um Estado autônomo, um Estado forte. Isso é um Estado laico. Tá bom? Só ampliando o conceito, trazendo aqui à baila esse conceito. No segundo capítulo, já estamos com 12 minutos, então vou tentar fazer aqui... O segundo capítulo, Marx fala do reino da necessidade e do reino da liberdade. O reino da necessidade, que é esse mundo regido pelo tempo do trabalho, e o reino da liberdade, que é essa formação do indivíduo social que possibilita a riqueza em geral. Olha só, o reino da liberdade é o que Marx pregava como aquilo que vai acontecer inevitavelmente. E o que diferenciava Marx dos socialistas utópicos era isso. Os socialistas utópicos, ou em essa galera aí, eles só pensavam... estudavam o socialismo como algo imaginário, como algo que poderia acontecer. Não tinham ferramentas práticas, não tinham instrumentos de emancipação. Era muito bonitinho, era muito romântico. Marx não. Marx diz, para alcançarmos um estado de... Não é que, parafraseando, para alcançar o estado de liberdade, o reino da liberdade, o indivíduo necessariamente ele precisa mudar o jogo. E o trabalhador hoje é o dirigente amanhã. Então usar esse palco capitalista e sacudir e derrubar. E fazer uma nova perspectiva. Ou seja, Marx se diferencia desses socialistas utópicos por isso. É o que chamamos de socialismo científico. Tá bom? Segundo capítulo. Deixa eu ver o que mais tem interessante aqui para mim trazer. Já falamos conceitos muito interessantes, tá? O quarto capítulo, ele fala da questão da unilateralidade, né? Dos representantes das suas principais classes sociais do capitalismo. Fala ali do capitalismo, o proletário e o capitalista. Aborda a questão da fragmentação do homem e a sua divisão entre indivíduo moral, cidadão, e indivíduo real, burguês, egoísta. O trabalhador é segundo a realidade unilateral e segundo a possibilidade omnilateral. O trabalhador, ele vai se formar nesse contexto um trabalhador unitário, unilateral. Ele vai aperfeiçoar uma habilidade. Só que enquanto ele é isso hoje, Marx diz, amanhã ele é unilateral. Então temos que sair dessa fragmentação e partir para um ambiente integral, holístico, completo. Tá bom? O que mais aqui?
interessante aqui, aspectos positivos do homem unilateral. Tem aspectos positivos? Tem. Porque Marx diz, já até comentei, vou ser redundante, que o próprio palco do capitalismo é o que serve de âmbito de guerra para o trabalhador vencer. Os outros socialistas utópicos não trazem soluções. Marx diz, ó, esse homem unilateral aí, ó, tem aspectos positivos. E esse unilateral aí é o que vai ser o dirigente amanhã, é o que vai dominar amanhã. Então, esses aspectos hoje aqui são importantíssimos, porque eles serão usados no futuro para a derrocada do capitalismo. Um aspecto positivo. Que iremos usar, por exemplo, é como se entrássemos na fábrica e usássemos os próprios meios de produção do capitalista contra ele. Era mais ou menos isso. Tem uma frase do Marx que diz que o último capitalista que terá no mundo será aquele que compraremos a corda para a sua forca. Ou seja, o sistema mudando totalmente. De baixo para cima, mudando totalmente a lógica. A objetividade do ensino. É o último conceito que eu quero trazer aqui hoje, tá? A objetividade do ensino. Nessa obra de Mão na Corda, você vê ele apontando, nesse pensamento de Marx, a objetividade do ensino. O que é isso? O ensino objetivo é aquele que ensina, que forma o indivíduo nos rudimentos necessários a serem incutidos dentro de um espaço escolar. Ou seja, a autonomia da escola em relação à igreja e ao Estado. Dentro da escola, questões religiosas, classistas, devem ser tratadas em outro lugar. Dentro da escola se trabalha a escola, formação. E esses aspectos que não têm relação com o ensino, que sejam trabalhados bem, mas em outro lugar. Na escola é espaço de formação educacional, com conteúdo, com um currículo pensado, um currículo holístico, integrado. Mas essas outras dimensões aí que sejam trabalhadas em um outro momento, em um outro lugar. A proposta marxiana de inserção precoce da criança no reino do trabalho, no reino da produção. Essa proposta também tem uma relação com o ensino tecnológico. O ensino tecnológico, ele não deve ser apenas usado como recurso didático. Deve ser efetivamente usado como uma forma de emancipação, de inserção. Não apenas usar o laboratório para fazer pesquisa no Google, não. Mas que a tecnologia seja usada como forma de instrumentalizar o aluno, que ele tenha domínio sobre isso, que ele tenha domínio sobre o que ele está fazendo. É o ensino tecnológico. Para Marx é isso, trazendo para o nosso contexto. E ele defendia, sim, essa inserção gradual, aos poucos, da criança, você vai ficar assustado, mas é o que tinha para a época, da criança ao contexto produtivo, porque o trabalho é importante para a formação. E essa relação teoria-prática só acontece aonde? No trabalho. Aonde é que você vai executar o que planejou? Na ação, na prática. Isso, havendo uma reformulação, é o que chamamos de praxis reflexiva. Essa praxis reflexiva ela só acontece, meu amigo, sendo executada no ambiente de trabalho. Se o teu ambiente de trabalho for a faculdade, lá na faculdade. Se o teu ambiente de trabalho é uma oficina mecânica, os teus conceitos que você aprendeu sobre mecânica, você vai executar lá. Então, não pode se pensar em uma escola emancipadora alijando, separando, retirando o indivíduo do ambiente de trabalho. Isso aí estaremos fadados ao fracasso. Então, basicamente, a primeira parte do livro são esses aspectos. Vou repetir aqui, eu já falei, não sei se eu já falei nos outros textos. Leia o texto original que está lá na referência. Eu li todos também. Estudei todos. Leia todos. E faça aí os seus esquemas, os seus resumos. Se quiser usar os meus que estão sendo divulgados nas descrições, use. Se não gostou, faça o seu. Mas leia o texto todo. Não vá pegar só o resumo e achar que... Não, o resumo ali é só uma síntese. É uma síntese. Tá? É uma síntese.
Então você faça o seu resumo, ou então use o meu, não tem problema, eu estou divulgando para isso, para ajudar, mas leia o texto original. Eu sentia a necessidade de ler um livro sobre dialética, então eu fui lá e li do Conde. Eu fui lá e li o livro de dialética, muito bom, show, recomendo para você também. Senti necessidade também de ler um livro do Engels, o livro é Anti-Düring. Li também, muito bom livro, me arrependi por não ter lido esse livro na faculdade. Que livro show! Muito bom livro, recomendo também você ler. Tá bom? Então fica com Deus, muito obrigado. Curta o nosso trabalho, compartilhe aí com os amigos, se inscreva no canal, tá bom? E você é um vencedor. Fica com Deus.